Uhum. Beleza. Ô, Thiago, vamos entrar agora na parte técnica aqui. Queria que você falasse um pouquinho aqui, cara. A gente colocou na pauta aqui sobre quais são os sintomas. A gente teve algumas perguntas lá no chat, eu busquei algumas também, né, mais frequentes aí no Google e tal, pra te fazer, que eu acho que geralmente isso acontece dentro do seu consultório, esse tipo de pergunta. Eu acho que vai ajudar muito o pessoal de casa. Quais são os sintomas de uma doença cardíaca? Né? Ótima pergunta. Assim. Essa é uma dúvida muito frequente, né, dentro de consultórios mesmo. E antes da gente citar até mesmo os sintomas, né, da doença cardíaca, a doença cardíaca ela é muito ampla. Né? Hoje a gente fala doença cardíaca, mas a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é o infarto. Né? Fulano de tal tem doença cardíaca, você lembra de infarto, você esquece todas as outras doenças cardíacas. E o infarto nada mais só para a gente conceituar aqui antes da gente entrar nessa parte de sintomas, é uma morte do tecido. O infarto, na verdade, ele pode ser pulmonar, o infarto do coração, tem vários tipos de infarto. Mas o infarto nada mais é que uma necrose, uma morte de uma pequena parte do coração. Então, a artéria, o coração, ele é irrigado por várias artérias, e aquela artéria que irriga aquele pedacinho do coração, provavelmente teve uma diminuição ali de oxigênio, de sangue, ou um trombo naquela artéria ali, então diminuiu a quantidade de fluxo de sangue e de oxigênio. Então, quando acontece uma obstrução daquele vaso, daquela artéria, a gente chama de necrose, né? Ou morte, ou infarto do miocárdio, daquele pedacinho. Mas o restante do coração, das outras artérias, continua a exercer a função vital normal do coração. Então, no caso, pode... até desculpa interromper, mas só pegar o gancho aí. Então, pode ter um infarto, às vezes, que ele é tão pequeno que o paciente, às vezes, não perceba? Com certeza. Que sente dor, às vezes, mas não é uma coisa que chega a desmaiar nem nada, e às vezes isso dependendo do calibre da artéria, que aquele infarto, que aquela necrose é acometida, às vezes é um ramo periférico ali, não é um ramo principal. Às vezes é uma dor, às vezes, que é até negligenciada pelo paciente. Às vezes o paciente nem procura um serviço de urgência, né? E depois vai ver o paciente infartou. Né? Então, mas como assim, seria uma dor desse infarto, por exemplo? Onde que é? Então, mostra pra gente assim, até apalpando os sintomas, assim, são sintomas gerais. São a dor no peito, o cansaço, a pressão alta, né? Aquela fadiga excessiva mesmo. E os sintomas, eles são um pouco relativos, são diferentes entre homens e mulheres. Então, em homens, geralmente é aquilo que a gente conhece, né? Aquela dor no peito mesmo, típica, uma dor em queimação, que pode irradiar para o braço esquerdo, pode irradiar para a mandíbula, pode irradiar para as costas. Então, é aquela dor mais típica ali, que eu preciso de procurar um serviço de urgência, que eu posso estar infartando, né? Então, é aquela dor ali que o homem, principalmente, ele percebe que tem algo de errado e procura o serviço médico. Na mulher, por exemplo, a mulher a gente chama de como dizer, um paciente à parte ali, que a gente tem que ficar mais atento, porque os sintomas são um pouco atípicos do homem. Então, assim, é até bom deixar uma dica aí para o pessoal que trabalha em pronto-socorro, médicos que dão plantão na UPA, em hospitais, para ficar muito atento com a tríade, né, que a gente chama. Na verdade, pelo fato já de ser mulher, já é um fator de risco, e pela tríade que é a diabetes, o idoso também, né, e o sedentarismo, por exemplo, aquela dor no peito que a mulher sente, é uma dor muito inespecífica. Aquela dor mais em região epigástrica, na boca do estômago. A mulher ela pode sentir náusea, enjoo, vontade de vomitar, dor nas costas. E muitas mulheres negligenciam esses sintomas. São sintomas difusos, vamos dizer assim. São sintomas difusos, atípicos, às vezes não tem muita relação com o coração em si. Então, às vezes, nem busca o serviço médico. Né? Então, aquele paciente que é idoso, diabético, né, sedentário, e mulher principalmente, né, ficar mais atento, fazer um eletrocardiograma em 10 minutos, né, que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia,
né, naquele atendimento inicial, ser mais rápido para avaliar se realmente é um infarto com supra, um infarto sem supra, para poder tratar aquele doente ali o mais rápido O possível, que de forma seria o precoce. infarto com supra e... O infarto com supra é um infarto com uma alteração no segmento ST, em uma das derivações ali dentro do eletrocardiograma, que é diagnosticado o infarto do miocárdio. O infarto sem supra é aquele eletro que às vezes é normal, né? Aparentemente o paciente não tem o infarto e às vezes ele pode estar infartando mesmo com o eletrocardiograma normal. Então, por isso que a gente nunca pode negligenciar um eletro normal. Entendi. Então, tem gente que fala, vejo um eletro normal aqui, não está infartando, Certinho, não. pode ir embora. Então... Mas uma dúvida que eu tenho, ligado a essa parte do infarto, é possível, se fizer o diagnóstico rápido, você reverter, por exemplo, a morte, por exemplo, não deixar acontecer a morte tecidual? Então, na verdade, depois que aconteceu a necrose, né, a obstrução Por exemplo, total... se eu sentir dor, se agir rápido, a dor é um sintoma já que está começando o processo. Sim. Existem medicamentos hoje que são vasodilatadores, Ah, que a gente entendi. consegue... Se a pessoa agir a tempo, então... Se a gente conseguir pegar no tempo hábil aquele infarto ali na fase aguda ou na fase subaguda, a gente consegue entrar com medicamentos hoje que a gente consegue reverter. O coração Né? sai A gente ileso chama às vezes. A gente chama de fibrinolíticos, medicamentos vasodilatadores, que a gente dilata, alivia aquela dor, né? Até então tiver que mandar para um cateterismo, por exemplo, para desobstruir a artéria acometida. Isso depende muito da artéria que foi lesionada. Então, assim... E varia de tempo também. Não tem negócio de falar assim, até tanto tempo você consegue reverter. Ou tem um pouco isso ainda? Dá para prever um pouquinho sobre isso? Na verdade, quanto mais precoce, né, a gente agir, melhor para aquele doente. Né? Menor a lesão da artéria acometida. Entendi. Então, por exemplo, quanto mais rápido, menor o infarto. Ô, Thiago, você está falando Legal. em relação... os sintomas são diferentes em homem e em mulher. Na mulher, tem tendência a ser mais fatal, no caso? Boa pergunta. Assim, na mulher, como eu disse, né, um estudo à parte ali, a mulher realmente, pelo Ministério da Saúde, o que tem relatado é que as mulheres elas morrem mais de infarto do que homens. Hoje a gente sabe assim, que em torno de 50% a mais de óbitos em mulheres do que homens. 50% quando a gente fala de infarto do miocárdio. Então, assim, hoje a gente sabe que as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam. Né? Chegou uma época aí que matava mais que acidente de trânsito. Só para vocês terem uma noção. Então, essa doença cardiovascular, ela mata muito. Hoje, 1 em cada 5 mulheres são acometidas, sofrem infarto do miocárdio. 1 a cada 5 mulheres, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Sim. E a OMS traz um dado também assim, bem chocante, que isso a nível mundial, né, pela Organização Mundial de Saúde, mais ou menos por ano hoje de infarto, morrem cerca de 8 milhões de mulheres por ano no mundo. Isso, se a gente for fazer a conta aí num papel de pão, dá mais ou menos 23 mil mortes por dia. Isso a nível... Isso tem alguma coisa a ver, por exemplo, com anticoncepcional? Que eu falar que faz mal pro coração, tem alguma coisa a ver? Então, na verdade, a explicação assim mais aceitável, né? Por que as mulheres morrem mais de infarto do que homens? Assim, é lógico que a gente não pode negligenciar a questão dos fatores de risco, né? Que são muito importantes. Então, aquela mulher, às vezes, que tem obesidade, que é fumante, né? Tabagista, etilista, sedentária, não pratica atividade física, né? Alimenta ali de forma errada, vamos dizer assim, ela está mais propensa a desenvolver um infarto. Porém, o fator que mais chama a atenção da gente e que hoje é o que é mais aceito, né, dentro da cardiologia, é que a artéria da mulher, o calibre dela é menor do que a artéria do homem. Então, se o calibre da mulher é menor do que o calibre do homem,
está mais propenso ali fazer uma vasoconstrição, um espasmo dessa artéria. Então, se hoje a gente sabe que a mulher hoje tem jornada tripla, né? Sim. Então, ela vai para o mercado de trabalho, ela trabalha, chega em casa, tem que fazer almoço, ela lavar roupa. Então, ela tem aquela jornada de manhã, de tarde, de noite. Então, ela tem uma elevação da pressão arterial, ela é mais sedentária, às vezes alimenta errado por conta dessa jornada tripla dela, né, ou dupla. E, consequentemente, vem o fator emocional, ansiedade, o nervosismo, o estresse. Aí, consequentemente, ela ganha mais peso, aí ela fuma, ela bebe, e o calibre da artéria dela já é mais estreito do que o do homem. Então, pode acumular uma placa de ateroma, que a gente chama, que é uma placa de gordura, né, dentro do calibre dessa artéria, e com o passar dos anos, formar uma doença que a gente chama de doença aterosclerótica, que é uma doença causada, por, às vezes, um aumento do colesterol, né, mais esses fatores de risco que eu citei. Então, consequentemente, essa artéria ela vai chegar um tempo que ela vai colabar. Entendi. Né? A chance de colabamento e de infarto ali, que vai ter uma obstrução total dessa artéria, por ali não vai passar oxigênio, não vai passar sangue, não vai passar nutriente, pode ser até de forma irreversível. Então, essa obstrução do fluxo sanguíneo por uma placa, ela vai ocorrer e, consequentemente, levar ela a um infarto. Então Entendi. é uma questão mais anatômica, então, e de estilo de vida. A De anatomia estilo ela de aumenta vida. ela aumenta o risco, na verdade. Porque o homem, como é maior um pouquinho, a artéria, como é que fala? Aceita Ela é pouco mais de gordura acumulada e tal, porque o calibre é maior, né? do que o da mulher. Então, Entendi. assim, a Legal essa vasoconstrição é menor. É isso que nos explica, homens. talvez, a maior prevalência nas mulheres, né? Sim, é o que é mais aceitável hoje, é a Legal. questão da anatomia Não. mesmo, das coronárias, das Bacana. artérias nas mulheres. E além dos fatores de risco, né, que a gente tem que correr deles, porque existem os fatores de risco modificáveis e tem os fatores de risco não modificáveis. Então, aqueles modificáveis, né, como o próprio nome já fala, a gente consegue mudar. Então, se eu fumo, eu posso parar de fumar. Se eu bebo, eu posso parar de beber. Se eu sou sedentário, eu posso praticar um exercício físico, sair do sedentarismo. Se eu tenho uma circunferência abdominal mais elevada, eu posso me alimentar melhor, ter uma qualidade de vida e, consequentemente, um risco menor de infarto. Né? Não que eu não irei infartar, porque eu tenho os fatores de risco não modificáveis. Né? Então, eu tenho a genética, né, a hereditariedade, né, a raça. Né? Então, assim, eu não consigo fugir disso. Mas eu evitando os fatores de risco modificáveis, eu já ganho qualidade de vida, ganho saúde com risco menor Então é de isso infarto.